Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Somos Pais e Agora, criando seu próprio manual. Neste módulo nós vamos conversar sobre o desfraude, sobre como fazer, como identificar o melhor momento, quais são as etapas necessárias para que a gente obtenha sucesso. O desfraude, ele é um processo pelo qual todos nós vamos passar ao longo da vida, mas pode haver muitas variações de acordo com a cultura onde a gente está inserida, de acordo com a família, de como ele vai ser feito ou de quando ele vai ser feito. E muitas vezes as famílias vão ter dúvidas sobre o melhor momento ou a melhor forma de estar realizando o desfraude. E um objetivo muito grande aqui é que esse processo seja tranquilo para você, seja tranquilo para sua criança. Ir no banheiro é um momento que a criança deve estar relaxada, que ela deve estar confortável, que ela deve se sentir bem. Então a gente quer que essa aprendizagem, ela não só ocorra, mas ela ocorra de modo positivo, ela ocorra de modo que seja tranquilo, que seja bacana para a criança e para a sua família. Eu sei que muitas vezes, quando a gente começa a falar do desfraude, as coisas que a gente mais escuta você vai saber o momento certo. Não se preocupe, a sua criança ela vai indicar para você qual o momento adequado. E isso é verdade. Mas ao mesmo tempo que é verdade, e é importante a gente olhar para a criança, tentar para os sinais dela, para o momento que ela está preparada, é uma questão um pouco vaga, né? Tipo, como é que eu sei que ela está preparada? Será que eu vou conseguir identificar esse momento? Às vezes a família pode ficar um pouco ansiosa, né? E se eu não perceber? E se isso passar e eu não conseguir identificar? Então, eu vou colocar agora para vocês algumas das questões, alguns comportamentos que a gente diz que eles são como se fossem pré-requisitos, né? Então, são comportamentos que eles vão ser importantes para que o desfraude aconteça. Por que eu vou falar de todos esses comportamentos? Vocês vão ver uma listinha, né? É porque quando a gente olha para o desfraude, assim, a gente pode pensar no primeiro momento, significa que a criança deixou de usar a fralda e ela começou a fazer xixi e cocô no banheiro. Só que o número de etapas que são necessárias para que isso aconteça, na verdade, é muito maior. Então, ir ao banheiro, vamos pensar aqui um pouquinho desde o início, né? Ir ao banheiro pode significar eu perceber que eu tô com vontade. Isso já é uma primeira questão que a criança vai precisar aprender. Ela identificar no organismo dela que ela está com vontade. Vai também ser importante para que ela vá no banheiro, que ela aprenda a segurar um pouquinho. Então, ela não pode sentir a vontade de fazer. Às vezes ela precisa segurar um pouquinho para poder chegar no banheiro. Com o passar do tempo, esse controle vai se tornando cada vez maior, ela consegue segurar por mais tempo. Mas exige isso também, eu consigo segurar um pouquinho. Ir no banheiro vai significar que eu saiba, por exemplo, colocar e tirar minha própria roupa. E isso envolve todo um controle motor, às vezes de lidar com zip, com velcro, com botões. Então envolve um controle motor também para que eu consiga colocar roupa, consiga tirar a roupa. Envolve também um controle motor de eu conseguir chegar no vaso, né? Os banheiros, eles em geral, eles não são pensados para crianças. Então, a gente pode ter, por exemplo, recursos, a gente vai falar disso, de uma escadinha para que a criança consiga subir para chegar no vaso, de ter um protetor no assento para crianças, de modo que fique mais adequado o tamanho para ela, também para que ela consiga lavar as mãos. Então, se a gente olhar, ela também vai precisar desse comportamento de subir na escadinha, sentar no vaso, também são habilidades que vão ser importantes para que ela consiga ir no banheiro. Para algumas famílias, outras mais, outras menos, vai envolver o comportamento de aprender a se limpar, e aí isso pode variar muito de família para família, se vai ser com papel, se vai ser com um lencinho umedecido, se vai ser com chuveirinho, se vai tomar um banho. Então isso é uma questão que envolve uma questão da cultura familiar envolvida aí. Envolve também depois eu colocar a roupa, dar descarga e lavar as mãos, e enxugar as mãos. Nossa, muitas etapas, não é mesmo? Pois é. Então, para que a criança consiga ter sucesso, muitas vezes eu vou ter que responder perguntas sobre essas etapas. Ela já consegue, por exemplo, lavar as mãos? Ela já consegue tirar e colocar roupa? Ela consegue subir nessa mini escadinha e ela consegue ficar sentada no vaso? Ela consegue permanecer sentada no vaso por um período de tempo de modo tranquilo, que seja bacana para ela, sem ficar tentando sair, por exemplo?
ela já consegue comunicar verbalmente, por exemplo, uma necessidade no banheiro? Ela consegue segurar um pouco? Você observa às vezes que ela fica um bom tempo já enxuta, ela consegue segurar? Ela já consegue seguir uma instrução? Se você dá uma instrução para ela de pega o papel, dá descarga, levanta a blusa, ela vai conseguir seguir essas instruções que você está colocando? Instruções simples mesmo. Acho que saber seguir instruções vai ser importante. Ela consegue reconhecer a palavra cocô, a palavra xixi? Ela consegue já entender uma relação entre essas palavras e o que significa isso exatamente? Então, no nosso e-book Criando Seu Próprio Manual, vai ter uma lista dessas perguntas, mas eu tô colocando aqui as principais para vocês. E às vezes a questão é, se ao olhar para essas perguntas eu percebo, não, ele não consegue ainda seguir algumas instruções simples, ou não, ele não consegue colocar e tirar a própria roupa, pode ser interessante que a gente comece por responder essas perguntas, ou seja, que a gente comece ensinando essas habilidades, ensinando esses pré-requisitos, de modo que ao ir para o ensino do banheiro eu tenho maior probabilidade de ter sucesso nele, porque eu ensinei os componentes necessários para que a criança conseguisse ir. Então pode ser muito importante a gente olhar para essa listinha e de repente o foco agora não é no banheiro, não é no desfraude, de repente o foco agora é em habilidades motoras finas de lidar com zip, ou em habilidades que são, por exemplo, voltadas para segmento de instruções, de compreender o que significa a palavra, de compreender qual a relação entre a palavra e você fazer xixi. Então, ensinar isso pode ser um bom momento. E atentar se a criança já aprendeu isso é uma forma da gente saber se ela está pronta. Então, essas perguntas são perguntas que podem guiar muito o nosso olhar para a gente saber se a nossa criança está pronta para começar um treino de banheiro ou é melhor aguardar mais tempo. Existe um processo de maturação mesmo envolvido em relação à ida no banheiro. Algumas pesquisas indicam que, em geral, meninas vão aprender mais cedo, mas também indicam que o ensino das meninas começa mais cedo. Então pode ser uma questão de que a gente começa o ensino mais cedo das meninas e por isso elas acabam aprendendo mais cedo. Mas o que em geral se coloca é que esse ensino ele vai ocorrer por volta dos 24 a 36 meses. Que a gente não deve ter pressa, né? Então, esse ensino ele vai acontecer. Existem várias habilidades que precisa a criança adquirir, que são habilidades que vão vir com o desenvolvimento infantil. Por mais que não exista uma faixa etária padrão, o que o desenvolvimento infantil mostra é que mais ou menos por volta disso, por volta dos 24 aos 36 meses, é quando a criança vai estar aprendendo e desenvolvendo as habilidades de ir no banheiro. E outra questão que as pesquisas colocam é que quanto mais tarde, quanto mais próximo, digamos assim, desses 36 meses, maior a probabilidade da criança ter sucesso. Por quê? Porque ela já vai ter aprendido e adquirido muitos dos outros pré-requisitos que são essenciais para que esse comportamento ocorra, para que ela consiga ir ao banheiro com tranquilidade, com sucesso, que esse processo seja um processo bacana para a criança. Então, a gente olhar muito para a nossa criança, respeitar o tempo dela, conhecer esses sinais e ficar atento a esses sinais é uma forma da gente perceber se ela está preparada, se esse é o momento para vocês estarem começando o ensino do banheiro, ou se vocês podem esperar por mais um tempo, ou se vocês podem focar em ensinar esses pré-requisitos, essas habilidades que vão ajudá-la a ir no banheiro com sucesso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e na próxima aula a gente vai conversar um pouco sobre como estar olhando mais para a criança, para a sua rotina, os horários e como a gente pode identificar comportamentos que ajudem a gente a fazer o ensino do banheiro de modo mais eficaz. Um beijo!